Capítulo 9 do impedimento e da suspeição. Seção 1 do impedimento. Artigo 27. É impedido de atuar em processo administrativo, sem prejuízo de outras hipóteses, o servidor ou autoridade que, inciso 1, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. Inciso 2. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Inciso 3. Tenha cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau, figurando como advogado, defensor dativo ou representante legal do interessado. Artigo 28. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Seção 2 da suspeição, artigo 29. É suspeito para atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, inciso 1, tenha interesse direto ou indireto na matéria ou no resultado do processo. Inciso 2, tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Parágrafo único. Pode o servidor ou a autoridade declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. Artigo 30. O indeferimento da alegação de impedimento ou de suspeição poderá ser objeto de recurso, observado o disposto no capítulo 17 desta lei. Capítulo 10 da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Artigo 31. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, observada a racionalização prevista na Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Parágrafo 1º. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Parágrafo 2º. O processo deverá ter suas páginas numeradas, sequencialmente e rubricadas. Parágrafo 3º. A administração pública poderá disciplinar, mediante decreto, a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos técnicos exigidos na legislação específica, em especial os de autenticidade, integridade e validade jurídica. Artigo 32. Na relação dos órgãos e entidades com o cidadão, é dispensada a exigência de, inciso 1, reconhecimento de firma, devendo o servidor, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do servidor, lavrar sua autenticidade no próprio documento. Inciso 2. A autenticação de cópia de documento, cabendo ao servidor, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade. Inciso 3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio servidor. Inciso 4. Apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público. Inciso 5.
apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para registrar a candidatura. Parágrafo 1º. É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido. Parágrafo 2º. Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade do mesmo poder, ressalvadas as seguintes hipóteses. Inciso 1. Certidão de antecedentes criminais. Inciso 2. Informações sobre pessoa jurídica. Inciso 3. Outras expressamente previstas em lei. Artigo 33. Inexistindo disposição legal específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias úteis, salvo motivo de força maior, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 83 desta lei. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado até o dobro, mediante justificativa devidamente comprovada. Artigo 34. Os atos do processo devem realizar-se por meio eletrônico ou físico. Neste último caso, preferencialmente na sede do órgão. Parágrafo único. Os atos praticados em processos eletrônicos não dispensam o comparecimento do interessado quando necessário, devendo observar as regras procedimentais do órgão ou entidade aos quais se destina. Capítulo 11 da Comunicação dos Atos. Artigo 35. O órgão ou entidade competente, perante o qual tramita o processo administrativo, determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou efetivação de diligências. Parágrafo 1º. A intimação deverá conter, inciso 1, identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa. Inciso 2, finalidade da intimação. Inciso 3, data, hora e local em que deve comparecer. Inciso 4, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Inciso 5, prazo para a prática do ato. Inciso 6, informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. Inciso 7, indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Parágrafo 2º. Na intimação pessoal, caso o destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa. Parágrafo 3º. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Parágrafo 4º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por meio eletrônico, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Parágrafo 5º. Quando o administrado indicar endereço eletrônico para recebimento de comunicações, a intimação poderá ser efetuada por e-mail, juntando-se aos autos o respectivo comprovante de leitura. Parágrafo 6º. Não recebido no prazo de 2 dias úteis o comprovante de leitura referido no parágrafo 4º deste artigo,
a administração deverá providenciar a intimação pelos demais meios previstos nesta lei. Parágrafo 7º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Parágrafo 8º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Artigo 36. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. Do prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa ao interessado em todas as fases. Artigo 37. Devem ser objeto de intimação os atos do processo de que resultem para o interessado imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Capítulo 12 da Instrução. Artigo 38. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão se realizam de ofício, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Parágrafo 1º. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Parágrafo 2º. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. Parágrafo 3º. Os atos de instrução realizados por meio eletrônico serão documentados nos autos do respectivo processo. Artigo 39. Os interessados devem concorrer para a economia de meios na realização de diligências instrutórias e para a tomada da decisão num prazo razoável, abstendo-se de requerer diligências inúteis e de recorrer a expedientes dilatórios, sendo inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 40. É admitida a prova emprestada, produzida validamente em outro processo administrativo ou judicial, desde que seja garantido ao postulante ou ao notificado o exercício do direito ao contraditório sobre essa prova. Artigo 41. É cabível a arguição de falsidade de documento, por escrito e de forma motivada, até decisão final, a ser processada de forma incidental, garantido o contraditório e ampla defesa. Parágrafo 1º. A autoridade competente poderá, motivadamente, atribuir efeito suspensivo ao incidente de arguição de falsidade, havendo fundado e justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação. Parágrafo 2º. A decisão que confirmar a falsidade do documento deverá conter a determinação para seu desentranhamento dos autos, cabendo a sua remessa aos órgãos de controle para os efeitos legais. Artigo 42. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão final, se não houver prejuízo para a parte interessada ao eficaz andamento do processo. Parágrafo 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo razoável para oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2º. A participação na consulta pública não confere por si só a condição de interessado no processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Artigo 43. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade,
Diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Artigo 44. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Artigo 45. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser divulgados preferencialmente por meio eletrônico, com a indicação do procedimento adotado e de forma sucinta suas conclusões e fundamentação. Artigo 46. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de seus titulares ou representantes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Artigo 47. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 32 desta lei. Artigo 48. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução providenciará de ofício os documentos. Artigo 49. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão final, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Artigo 50. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Artigo 51. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento motivado do processo. Artigo 52. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. Artigo 53. Os pareceres podem ser obrigatórios ou facultativos, conforme sejam ou não exigidos por lei. Parágrafo único. Os pareceres obrigatórios são vinculantes ou não vinculantes, quando suas conclusões devam ou não ser necessariamente observadas nas decisões proferidas por autoridade competente. Artigo 54. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias úteis, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório ou vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso, sem motivo justificado. Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento, salvo motivo justificado. Artigo 55.
quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Artigo 56. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias úteis, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Artigo 57. Em qualquer fase do processo, em caso de perigo ou risco iminente de lesão ao interesse público ou à segurança de bens, pessoas e serviços, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Artigo 58. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas, inclusive por meios tecnológicos, com ônus para estes, dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Artigo 59. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial e o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.